Bom, dando seguimento aqui ao nosso curso de grego, vamos agora para letras, algumas letras, aí 8 letras que são classificadas de forma didática, né? Só para você tomar conhecimento da estrutura, são classificadas como isofonéticas, né? Ou seja, são letras que né, são iguais em relação à fonética, né? Ou seja, elas têm o som correspondente ao som do português, né? Ou até as letras correspondentes às letras do português. Você consegue encontrar nessas letras correspondência no português. E aí a primeira letra que a gente tem dentro dessa perspectiva, já falamos no vídeo anterior sobre as letras isográficas, que tem uma escrita exatamente idêntica do português, né? Você consegue localizar essa letra tranquilamente dentro da estrutura do português, do alfabeto do português. E essa agora você tem apenas a questão de som, né? São letras que têm um som parecido. Você encontra correspondência em termos de som, né? A primeira letra que você tem seria exatamente o gama. A gente já comentou sobre todo o alfabeto aí, né? Tanto em vídeo longo explicando algum detalhe de pronúncia, onde que ocorrem essas palavras, né? Ou essas letras, quais palavras que trazem isso aqui, quanto em vídeos rápidos, curtos, né? Para alguém que quer só revisar mesmo o alfabeto, né? Bom, vamos lá então. Nós temos a primeira letra que seria o gama. O gama, né? Vem de aquele gama de gato, né? Não, é de gelo, né? Não aquele gama de jiboia, mas aquele ga, geg, gogu, né? Então nós temos o gama, seria a primeira letra isofônica, repito, igual, e fônica de som, né? Então tem um som igual. Você encontra a correspondência desse som. Quando eu falo gama, você encontra a correspondência no G do português, no G, né? Que também começa com ga, geg, gogu, né? Nós temos também o delta. Quando eu falo del, você percebe foneticamente que você encontra uma correspondência disso em alguma coisa como D, né? E aí nós temos o gama correspondente ao G, e aqui nós temos o delta correspondente ao nosso D, né? Relacionado pelo menos foneticamente ao nosso D. Temos o eta, né? O eta, depende da região, da situação, enfim. Já explicamos isso em vídeos anteriores. E aí nós temos o E. Quando eu falo E, você já localiza imediatamente, foneticamente também, essa questão do E, né? Eta, ou ainda que for eta, que seja eta, né? Você consegue localizar também, porque no português tem esse som de E, né? Você consegue localizar também. Então a terceira letra isofônica. E nós temos o lambda, lá, quando eu coloco esse som, lá, né? Você já consegue fazer uma localização fonética, né? Aí, e o lambda está relacionado aí ao nosso L, né? Nosso L do português, você consegue exatamente fazer essa imediata correspondência em relação a isso aí, que é um ponto interessante, né? O laos, né? De algumas palavras gregas, né? Que você tem esse verbo aqui, o verbo lio, é a letra que começa o verbo lio, né? O verbo lio é o verbo que está em quase todas as gramáticas de grego. Então, quando vão ensinar qualquer tipo de conjugação verbal, geralmente aparece o verbo lio, né? Aparece o verbo lio, né? Eu desato, né? Eu solto, eu estou soltando, coisa do tipo, né? Então, é sempre o verbo que vai estar lá. E o verbo está escrito com lio, né? Aqui, ó, com o lambda, esse aqui. Quando você vai para o pi, né? O pi, você já consegue ouvir o som e associar o nosso P, né? Esse é o pi, aquele lá da escola, né? O 3,14, aí vai até o infinito com essa estrutura de 14 aí. Ou pelo menos até muito longe, né? Que eu conheço. Então, esse aqui seria o pi, o nosso correspondente em português. Lembrando que estamos dentro das letras isofônicas, né? Letras isofônicas e... como eu já disse no início, estão relacionadas a letras que são iguais em relação à correspondência fonética, né? Em relação ao som, você ouve esse som e você consegue fazer correspondência no nosso português. Encontrar algumas letras também relacionadas a isso aqui. Nós temos o ro, né? O ro. Temos essa questão, essa é a única letra que vem com aquela aspiração, né? É a única letra. Geralmente a aspiração fica em cima de vogais. Essa é a única letra que aparece já com aspiração aqui. Então ela tem essa pegada aqui, ela já vem já aspirada aqui, né? Aspiração forte, virada assim, né? Essa aqui é a única letra, não, a única consoante, né? E aí tem essa questão. E passando do pir, nós vamos para o ro, que você tem a palavra rema, né? A palavra rema, o rema, e alguns pregadores, alguns ensinadores tentam fazer aquela
tentava, alguns leem por aí em livros também, a palavra falada, a palavra dita, a palavra falada, a palavra não sei o que, rema e logos, né? Essa questão, né? Então, a palavra escrita, a palavra pronunciada, era meio que também dentro de uma ideia esqueci o termo daquilo lá que se fala, né? Tinha um tipo de teologia lá que agora esqueci, aquela questão de determinar as coisas, né? Tá, então vamos lá. Aqui nós temos essa letra corresponde exatamente o R. Aí, você consegue identificar o R aqui logo no início. Mesmo que isso aqui não tenha nada a ver com R, né? Você identificaria isso aqui com P visivelmente se essa letra estivesse dentro daquelas outras. Ali, por exemplo, daquelas letras que a gente comentou, né? No começo, isográficas. Você identificaria pela grafia isso aqui como um P, mas nesse caso ela não faz parte dessa categoria de isográfica. Ela está fazendo parte aqui da categoria de isofônica. Isofônicas que são, repito, né? A repetição é a mãe da aprendizagem. Letras que têm o mesmo som, né? Você encontra correspondência em português através quando você lê, você ouve o som. Então, Rho, você já percebe que isso aqui possivelmente é um R, uma vez que nós não temos aquele H do inglês, né? Aquele H de house, aquele tipo um R bem fraquinho ali. Não temos muito isso aqui. Até a palavra harmonia, né? Em português, ela não tem o mesmo som do grego, que seria harmonia, né? Mas essa é apenas harmonia com H, sem essa questão. Aqui nós temos outra letra que é extremamente importante também dentro do grego, né, do alfabeto grego, do estudo do grego, que é o sigma. Esse sigma, ele aparece, por exemplo, o sigma maiúsculo, né, como todas essas letras têm a letra maiúscula, que são letras cursivas, letras já seguindo o padrão recente, né? Ali do século XIX, do século IX para cá, por exemplo, né, do nono século, em que você começa aí já, essas letras minúsculas, elas já começam a se tornar predominantes, né? Já começa a partir aí. E antigamente você tinha mais aqui no Ocidente a ideia de uma letra uncial, letra maiúscula, né? Mas depois a gente foi entrando nesse padrão aí, até que hoje quem domina são as letras cursivas ou minúsculas, né, nesse caso. Aí nós temos aí o sigma. O sigma, ele tem o sigma maiúsculo, né, que parece mais ou menos um formato assim. E nós temos esse sigma aqui. Esse sigma, ele pode ser usado no início de palavra? Pode. Ele pode ser usado no meio de palavras? Pode. Mesmo sigma. Porém, quando ele for para o fim de palavra, ele vai mudar a forma, ele vai ficar parecendo com S realmente do nosso português, vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Então, esse sigma é uma letra aí que aparece bastante e tem essa particularidade. Ele vai mudar aqui no final. O final dele é parecido com aquela letra do hebraico, não sei se é o nun, né? Tem um nun final, né? Que às vezes muda, quando está no final, a letra muda a sua forma. E nós temos o tal do sigma. Quando eu falo sigma, né? Que são sibilantes, né? Dá essa questão mais, esse barulhozinho de serpente, né? Sigma, você consegue localizar isso aqui no Si, né? No C, no S, enfim, mas você consegue fazer esse som reproduzido aí pelo nosso S no português, né? Então, no português nós temos o C, no grego você não tem o C, você tem o K, né? Que o K vai fazer, às vezes, função de C, as letras que a gente colocaria para o português com C. A única coisa que dá para ver aqui é a questão do K, né? Mas aí é outra questão. E aí nós temos o sigma, né? Repetindo aqui. O sigma aparece em três formas. O sigma maiúsculo, assim como todas as letras do alfabeto grego, tem maiúsculo também. O sigma, que é isso aqui, que aparece no início de palavra, desde que essa palavra não seja uma palavra extremamente importante, que deva ser escrita com letra maiúscula, vai aparecer assim, né? Por exemplo, a palavra soma, né? A palavra corpo, né? É uma das palavras mais importantes, talvez, que eu lembro agora, com sigma, palavra corpo, soma. E depois disso aqui, temos esse sigma e o sigma final que parece um S, eu já expliquei isso aqui. Aí nós temos essa outra letra aqui, lembrando que aqui nós temos o tal do ômega, né? Lembra de vídeos anteriores que em português nós lemos geralmente ômega, né? Eu sou o ômega, o alfa e o ômega. Em grego a escrita dele, aí a fonética seria omega, porque o acento está no mega. Aqui nós temos então, passando dessa parte aqui, algumas poucas palavras aparecem com esse ômega. Esse ômega ele é extremamente encontrado na maioria dos verbos, para não dizer todos os verbos, porque nós temos outra estrutura de verbos, né? Os verbos que terminam em mi, né?
que, por exemplo, o verbo é ir, né? Eu sou, eu estou, né? Então, o final do verbo na forma lexical, ou seja, na forma do presente do indicativo, os verbos aparecem para nós no infinitivo, né? Infinitivo aí com aquelas terminações, terminação A, terminação E, terminação I, né? Pedir, né? Doar, terminou com A, né? Beber, terminou com R, né? R, essa terminação. Então os verbos aparecem lá no infinitivo, a forma verbal. Para nós aqui no grego, lá no português seria no infinitivo. Para nós aqui no grego, os verbos aparecem no presente do indicativo, ou seja, os verbos estão no presente na forma lexical. Você olhou no léxico, você vai encontrar o verbo no presente. Se é solto, aí está escrito lá. Eu solto, eu estou soltando, coisa do tipo, né? Se é, por exemplo, falar, eu falo, ou dizer, eu digo, né? Por exemplo. E aí nós temos esse ômegazinho aqui. Ele é muito importante também e ele vai aparecer talvez 95% dos verbos que estão no dicionário, no léxico, você vai encontrar esse final aqui dele, com esse ômegazinho aqui, ó. Essa é a forma, geralmente, dos verbos que estão, a forma final, né, a letra final, dos verbos que estão na forma lexical, no presente do indicativo, que não sejam verbos que devam terminar em mi, né, aquele outro mi lá que é exatamente o mi, é a letra mi, né? A letra mi e mais o iota, então mi. As terminações, como eu disse, o verbo em mi, né? E é isso. Espero ter ajudado aí nessa questão dessas letras isográficas e já localizamos o ômega em uma coisa de O, né? Um O por aí, né? E é isso, espero ter ajudado de alguma forma. Comenta aí se você gostou ou não gostou da abordagem aí. E vamos esperar o próximo vídeo sobre o outro bloco de palavras, né, de letras gregas, na verdade. Né? As letras que são alográficas, né, ou seja, são diferentes. Você não consegue localizá-las visualmente no português. E é isso. Valeu. Qualquer coisa, deixa um comentário se gostou. Compartilha com alguém. Fui.